Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara tidanjaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, à nossa leitura, entrando no shloka número 16 do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, e ele diz o seguinte: Shamanam kopanam swastahitam dravyamiti tridha. Então, hoje a gente vai ler só esse meio, a segunda metade do shloka, na verdade, do shloka número 16. É um shloka relativamente simples, mas tem alguns comentários que eu gostaria de fazer para a gente trabalhar. Então, a gente teve dois shlokas falando sobre raça, sobre os sabores, e agora ele vai falar de dravya, que é mais um conceito que a gente precisa entender, falando tanto de terapêutica quanto de conceitos gerais, né, do Ayurveda. Então, shamanam kopanam swastahitam dravyam iti tridha. Então, tridha são três tipos de dravya, de substâncias. Tem substâncias que fazem shamanam, acalmam, tem substâncias que fazem kopanam, agravam, e tem substâncias que fazem swastahitam, então que mantêm a saúde. Se você pensar nos doshas, por exemplo, a gente está começando a adicionar mais camadas de conhecimento sobre o que são os doshas e o que eles fazem e como entender o comportamento desses três personagens. Esse shloka, ele vem dizer que os dravyas, as substâncias, elas têm basicamente três efeitos sobre os doshas. Se o dosha está saudável, o dravya pode ser um dravya que mantém aquele dosha no estado de saúde, que é swasthahita. Então ele não muda o estado do dosha para pior nem para melhor. Ele não pega um dosha que estava saudável e agrava ele ou diminui ele. Mas tem substâncias que são kopanam e tem substâncias que são shamanam. Então, a substância que é shamanam, ela pega um dosha que está agravado e ela acalma aquele dosha. Então, você pega uma pessoa que está irritada e você senta e conversa com aquela pessoa e ela se acalma. Você está tendo um efeito de shamanam, você está diminuindo aquela gravidade daquele problema. Tem algumas substâncias que são kopanam, então elas pegam um dosha que está numa situação normal e elas agravam o dosha. Então, imagina que é aquela pessoa que você não bate, que o santo não bate no seu trabalho. Você está tendo o melhor dia da sua vida, você está de bom humor, a pessoa entra pela porta e o sangue já sobe, aquilo já te agrava. Isso é uma pessoa que ela é kopanam. Então você só tem três tipos. Tem pessoas que não mexem com você para mais nem para menos, tem pessoas que te agravam o seu humor, você pode estar de bom humor, mas elas vão te gerar problema, e tem pessoas que você pode estar de mau humor, mas elas vão sempre aliviar os seus problemas. Assim como esse exemplo que eu estou dando das pessoas, são os dravyas em relação aos doshas. Então, se um dosha está agravado e vem uma pessoa para mim, por exemplo, e eu percebo que o problema dela é que ela está com pitta dosha agravado, eu preciso aqui usar uma substância que seja pitta shamaka, que faça shamana de pitta dosha. E aí eu desagravo o dosha da pessoa através dessa substância, desse dravya, e aí a pessoa fica saudável. Se a pessoa, de repente, comeu alguma coisa para esse pitta ficar agravado, aquela substância que agravou o pitta dela foi o dravya que fez kopanam. Então, na hora que eu estou pegando o histórico dessa pessoa, eu vejo que pitta, por exemplo, está agravado. E aí eu pergunto para ela o que você comeu na hora do almoço. A pessoa fala, eu comi um pote de pimenta. A gente viu nos shlokas anteriores que, por exemplo, katurasa, o sabor picante, ele agrava a pitta dosha. Então, se eu sei que ela comeu uma substância muito picante, olha aí, essa substância picante, ela fez kopanam do pitta dosha da pessoa. E aí eu vou, e a minha terapêutica nesse caso vai ser shamanam do pitta dosha, diminuir o pitta dosha. Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, nesse mesmo exemplo da pessoa que veio com pitta dosha agravado, que eu não dei uma substância para ela que faça shamanam de pitta, ou seja, eu vou diminuir o pitta que estava agravado, mas imagina que essa substância também acaba agravando o outro dosha. Então imagina, por exemplo, a gente está usando só o conhecimento que a gente adquiriu nos últimos dois shlokas, tá? Então imagina que a pessoa vem com o pitta agravado.
Então, eu sei que o pita dela foi agravado por causa de katurasa, por causa de um gosto super picante que ela consumiu na refeição anterior. E aí eu decido que eu preciso dar alguma substância para ela que faça shamanam de Pitta Dosha. Eu sei pelo shloka anterior que as substâncias que são doces, madura, elas fazem gnanti de Pitta Dosha. Então eu penso, pronto, eu vou dar uma substância que é madura. E aí o madura vai fazer o quê? Vai acalmar o Pitta. Mas imagina nesse caso, complicando um pouquinho a cabeça de vocês, que essa pessoa que estava com Pitta agravado, ela estava com Kapha Dosha normal. Eu dei uma substância madura para ela. Vocês lembram do shloka anterior? O que madura faz com Kapha Dosha? Madura agrava Kapha Dosha. Então eu peguei uma pessoa que teve um dosha Pitta agravado porque comeu picante. Eu dei uma substância madura para ela porque eu estava pensando, o madura aqui ele resolve o Pitta Dosha. E aí a pessoa volta para mim 2 dias depois com uma reclamação que é característica de Kapha Dosha. Por quê? Porque a gente está sempre tentando buscar esse equilíbrio dinâmico. E se você errar a mão, você acaba acalmando uma coisa, mas agravando outra. Aqui a gente já começa a entender como é profundo e como é bonito o Ayurveda. Como você não pode usar isso aqui de forma simples. Isso não é tão simples quanto parece. Porque toda vez que você interage num sistema, você não mexe só onde você estava querendo mexer. Então você não consegue pacificar o Pitta, nesse caso, com madura rasa, se esse madura vai também agravar Kapha Dosha. E aí a gente vai aprender ao longo do Samhita e ao longo das nossas vidas estudando Ayurveda, como tentar encontrar uma maneira de você acalmar o Pitta sem gerar outros problemas. Então a gente tem um shloka muito famoso no Charaka Samhita que diz: a terapia que acalma um problema, resolve um problema, mas cria outro problema, não é uma boa terapia. Então, pra gente, pro Ayurveda, um remédio, por exemplo, que tem muitos efeitos colaterais, não é o remédio ideal. Não seria uma boa forma de fazer terapia, porque eu estou consertando uma coisa da pessoa, mas estou gerando um outro problema. Então esse era o shloka que eu queria comentar com vocês hoje. Percebem como o sânscrito é maravilhoso e fundamental aqui, né? Um shloka pequenininho com 5 palavras, né? 1, 2, 3, 4, 5 palavras, consegue ter uma profundidade de compreensão e de entendimento enorme. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. E na próxima semana a gente se encontra para continuar aprofundando esse assunto. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.